TC News. Seu resultado é nossa marca. Olá, olá, muito bom dia para você ouvinte, espectador aqui da TC News, são 7h30, tá começando mais uma edição do seu Esquenta do Mercado, o programa que ajuda o investidor que cedo madruga nesta quinta-feira, dia 6 de junho de 2024. Bora lá, porque vamos começar mais um dia de pregão, um dia que vai ser marcado pela decisão do BCE, vai sair daqui a pouco às 9h15 da manhã, a gente vai ter uma cobertura especialíssima no seu Manhã TC News dessa decisão na zona do euro. Afinal de contas, vai vir o corte? Bom, o mercado está dizendo que efetivamente vai vir, então isso já está precificado. A grande questão é o que Christine Lagarde, que é presidente do Banco Central Europeu, vai falar 30 minutos depois desta decisão na coletiva do BCE às 9h45 da manhã. Será que ela já vai contratar novos cortes? Talvez não para a próxima reunião, mas para outra? Quem sabe? E o quanto que isso vai mexer com os ativos, a gente vai acompanhar ao vivo aqui junto com você. A gente também vai comentar sobre falas de Roberto Campos Neto que vão ter hoje durante a manhã. Também vai ter Gabriel Galípolo falando ao longo do dia. Também tem a balança comercial brasileira sendo divulgada hoje, além, é claro, dos dados de seguro-desemprego semanal nos Estados Unidos. Muita coisa pra gente falar no dia de hoje. E é claro que você participa conosco, pode mandar a sua mensagem no nosso WhatsApp, DDD 11, número 937261318, 11937261318, tá aqui no canto inferior esquerdo da sua tela, o nosso contatinho, salva aí e manda a sua mensagem por lá, e também interaja com a gente pelo nosso YouTube, inclusive, para você que tá aqui no YouTube, deixa o seu like aí embaixo na nossa transmissão, para você mostrar o seu apoio pro nosso trabalho, se inscreva aqui no canal do TC se você não for inscrito ainda, ativa o sininho das notificações para você não perder nenhuma das nossas próximas transmissões e já aproveita para responder aí a nossa enquete do dia. Qual é o principal impacto que o corte de juros na Europa deve produzir? Deve produzir um dólar mais forte, bolsas europeias mais fortes ou bolsas emergentes mais fracas? Qual desses vai ter um impacto maior? Qual desses deve ter um resultado maior? Você responde pra nós e enquanto isso eu trago pra vocês os destaques do Esquenta do Mercado de hoje. Senado aprova a taxação de compras internacionais de até $50. Casa também aprova texto base do projeto do Mover de incentivo para carros. A taxa para importados será votada separadamente. E Frente Parlamentar critica a MP que limita a compensação de crédito de PIS, PASEP e COFINS. Tudo isso e muito mais você acompanha a partir de agora no Esquenta do Mercado. TC News. Seu resultado é nossa marca. 7h33, vamos cumprimentar o nosso contribuidor do dia, André Almeida, já está na ponta da conexão. Fala, André, muito bom dia pra você, bora lá porque hoje o dia promete ser bastante agitado. Bom dia, Diego, bom dia, ouvintes da TC News, e quando que não tá agitado ultimamente, né? Toda semana aí, principalmente o início do mês, a gente tem vários dados importantes, as primeiras 2 semanas são bem agitadas aí. Então, já começando aí o destaque da semana, né? Mais uma vez, naturalmente, a Bolsa Americana, mais uma vez atingiu máxima histórica, apesar de alguns dados recentes mostrarem sinais de uma desaceleração gradual da economia, né? Uma curiosidade, a Nvidia sozinha atingiu o market cap de 3 trilhões de dólares ontem, né? Ela sozinha é responsável por 43% dos ganhos da Bolsa Americana em 2024. Então, praticamente, dá para dizer que está carregando nas costas, né? Já o destaque negativo vai para o Ibov, né? Que eu até brinquei aí, está mais parecendo um ETF invertido do S&P. Se o foguete americano não tem ré, a gente parece que marcou na Challenger, né? Que fechou 2023 na máxima histórica e explodiu. E essa semana aí a gente atingiu a mínima do ano. Então, bem complicado esse descolamento aí. Fica esses destaques positivos e negativos aí nesse início de mês.
Perfeito, André. Eu gostei da sua metáfora, da sua analogia. Realmente é uma situação complexa aqui para a Bolsa Brasileira e não só para ela, né? O dólar americano vai subindo e subindo e subindo e parece que não tem volta. A gente vai falar sobre isso, inclusive, como a saída do estrangeiro aqui da Bolsa Brasileira tá gerando essa alta do dólar e como tudo vai influenciando para a nossa situação dos comprados aqui no Brasil ficar cada vez mais complexa. Mas vamos falar da agenda do dia de hoje, né, ô André, porque a gente tem vários eventos para comentar ao longo do dia. Já começa às 9 horas da manhã, antes mesmo da decisão de juros lá do BCE. Por quê? Porque a gente já vai ter a participação aí do Roberto Campos Neto em um evento MKBR 24, que é um evento da Ambima e da B3. E ele vai falar justamente neste evento, vai fazer uma palestra na abertura deste evento às 9 horas da manhã. Portanto, vamos ver o que o Campos Neto vai falar, né? A gente viu o quanto que o Campos Neto fez preço depois que ele antecipou talvez uma diminuição do ritmo de corte da Selic, que acabou se concretizando na semana seguinte, né, na decisão do Copom. Então a gente tem que ficar de olho no que o Campos Neto vai falar, especialmente depois deste acirramento do risco fiscal, esse acirramento da disputa política do governo com o Congresso Nacional. O Lira não estava muito feliz com o governo até conseguiu reverter a situação, aprovando, né, a taxação das compras internacionais de $50, como a gente trouxe nas manchetes. E a gente também vai, digamos assim, dar um pouco mais de detalhe daqui a pouco no noticiário, tá? Mas vamos ver o quanto que o Campos Neto vai dar de peso para o risco fiscal novamente nessas falas, ou você vai falar sobre isso at all, né? Agora falando das 9h15 da manhã, uma das principais divulgações do dia de hoje, decisão de juros do Banco Central Europeu. A expectativa é de um corte já no dia de hoje, mas a gente vai estar mais de olho justamente às 9h45 da manhã, que vai ter a coletiva do BCE para explicar a decisão de juros, com a participação da Christine Lagarde, e a grande expectativa é justamente para as falas dela. O que ela vai falar? Será que ela vai contratar novos cortes daqui para frente ou vai deixar data dependent, como tem sido a buzzword, digamos assim, dos bancos centrais? Vamos ver o que ela vai falar ao longo desta coletiva aí às 9h45, com cobertura especial aqui na TC News. Antes disso, a gente tem, porém, às 9h30, dois dados saindo nos Estados Unidos. A balança comercial do mês de abril, balança comercial americana, portanto, no radar, e os pedidos de seguro-desemprego, leitura semanal. Numa semana lotada de dados de emprego lá nos Estados Unidos, a gente já teve o JOLTS na terça-feira, já tivemos o ADP ontem, vamos ter o pedidos de seguro-desemprego hoje e amanhã, mas amanhã que vai chacoalhar a roseira mesmo, vai ter o payroll sendo divulgado. E aí a gente vai ter a consolidação, né, dessa situação do mercado de trabalho americano, como efetivamente está o emprego nos Estados Unidos. Isso vai sair às 9h30 junto com a balança comercial. 10h30, leilão do Tesouro Nacional aqui no Brasil. Quinta-feira, portanto, é leilão de títulos pré-fixados do leilão ou do Tesouro Nacional. A meio-dia tem a previsão do Galípolo, né, Gabriel Galípolo, que é o diretor que tem mais, ou é mais cotado para assumir o Banco Central depois da saída do Campos Neto no final deste ano. Ele vai participar da abertura da final 2024 da Olimpíada Brasileira de Economia e ele vai fazer essa palestra, portanto, na abertura do evento, meio-dia. A gente vai estar ligado logo no comecinho do seu almoço de negócios. 3 horas da tarde, balança comercial aqui no Brasil, referente ao mês de maio. Como é que tá a situação do comércio exterior aqui do Brasil? Como é que tá essa relação de importação e exportação? A gente vai descobrir ali no comecinho do seu tarde TC News. E depois de já encerrada a nossa programação, 7h30, Campos Neto volta aos microfones. Ele vai participar de um evento, de uma solenidade de comemoração dos 35 anos da Cicobi do Espírito Santo. Vamos ver se ele vai falar alguma coisa, né? Complementar as falas dele de daqui a pouco às 9 horas da manhã. Além disso, vale a gente pontuar, 8h30, vai ter a divulgação nos Estados Unidos dos cortes de emprego Challenger, né? É um dado mais secundário de emprego nos Estados Unidos, mas vale pontuar. E o Banco Central também às 11 horas da manhã vai ter uma coletiva de imprensa sobre o relatório de economia bancária, que também vai ser divulgado no dia de hoje. Vai ter a participação inclusive de alguns dirigentes do Banco Central nesta coletiva.
Muito bem, 7h39, André Almeida. Muitos olhos atentos para as falas de Christine Lagarde às 9h45 e também nesses dados das 9h30, certo? Eu acho que não tem como ser diferente, né? Uma das notícias de agenda econômica mais relevantes aí do dia de hoje, né? Mas parece que está meio dado, como você falou na abertura, né? O Banco Central Europeu, a Christine até parece que ela estava aguardando um pouco o Fed, né? Essa decisão talvez até pudesse já ter sido tomada lá na Europa, mas estava meio que não querendo antecipar aí ao ritmo do Fed ou ao sentimento do que a economia, de uma forma geral, estava se desenvolvendo, mas ela tem razões para começar já um corte inicial, né? A inflação está muito mais tranquila ali na Europa, a atividade econômica não é tão resiliente quanto dos Estados Unidos, né? Então, é um pouco mais frágil, vamos falar assim, né? Então, assim, ela não deve ser surpresa, ela deve fazer o corte já hoje, e aí vamos ver exatamente as ponderações dela, né, na fala e no comunicado que se sucedem. Com certeza. Inclusive, chama a atenção, né, André, que ontem o Banco do Canadá fez este corte de juros também antes do Fed, né? Você estava comentando que a Lagarde poderia estar esperando o Fed para ver qual que seria o movimento do Banco Central americano. No fim, ela vai acabar cortando antes do Federal Reserve, que foi um movimento que o Banco do Canadá já fez ontem. E é relevante isso porque a relação, né, entre as decisões do Banco do Canadá e do Federal Reserve eram sempre muito correlacionadas, eram muito parecidas, né? Quando um cortava, o outro cortava. E o Banco do Canadá estava basicamente esperando para ver o que o Fed ia fazer. Só que com a inflação lá no Canadá ficando inclusive abaixo da meta do Banco Central canadense, então eles decidiram já cortar a taxa de juros no dia de ontem também. Cortaram de 5 para 4,75%. E parece, né, pelo menos essa é a grande expectativa do mercado e não deve fugir disso, o Banco Central Europeu deve cortar os juros hoje também. E aí vamos ver como é que vai ser a relação, inclusive, do euro em relação ao dólar, né? O euro vai perder muito valor em relação ao dólar no dia de hoje, ou isso já vai estar precificado? A gente vai ter essa cobertura ao longo da programação do dia de hoje. Vamos ver como é que vai ficar essa relação, especialmente olhando para o DXY, o índice dólar, que pareia justamente, né, compara o dólar com outras moedas fortes pelo mundo, entre elas o euro, é claro. São 7h42, vamos dar uma olhada no fechamento de ontem da Bolsa Brasileira, um fechamento novamente negativo. Ninguém segura esta queda, né? Parece que o Ibovespa é um caminhão descendo uma ladeira e o freio quebrou. E só conseguiu subir uma vez em 13 pregões porque tinha uma lombada no meio dessa ladeira. Mas a situação realmente está complicada para os comprados aqui na Bolsa Brasileira. Sexto pregão seguido de queda mais uma vez, depois daquela lombada de levíssima alta que a gente chegou a pagar na semana passada. Agora a gente tem mais uma vez essa queda do Ibov de 0,32%, encerrou em 121.407 pontos. O Indifut caiu 0,44%, fechou em 121.530 pontos, portanto uma queda ainda mais significativa. E o dólar subiu novamente, inclusive o dólar spot, o dólar à vista, fechou no maior patamar desde janeiro de 2023, então é bastante significativo. O dólar futuro fechou em R$ 5,311, acima de 5,31, bastante significativo, alta de 0,16%. A curva de juros fechou sem uma direção única, né? Na ponta mais longa, houve um desestresse de até 5 pontos base em alguns contratos, como foi o caso do DI1F32, mas no miolo ali da curva e também na ponta curta, houve um estresse de até 7 pontos base e meio, como é o caso do DI1F26, então uma situação mais complexa ou mais estressada para a curva mais curta, para a ponta mais curta da curva de juros brasileira. Dando uma olhada na composição do Ibov, maiores quedas do dia de ontem foram de Pets, 4,32% de recuo, está vendo aí na tela, R$ 3,54, muito impactada por essas incertezas com relação à fusão com a Cobasi, né? Isso está ajudando ou
Ajudando é difícil de falar quando o papel tá caindo, né? Mas tá ajudando o papel a cair, ou tá empurrando o papel para baixo, obviamente beneficiando mais os vendidos que os comprados. 3,72% foi a queda de Cogna ontem a R$ 1,81, mínimo intradiário inclusive. PetroRecôncavo fechou o pódio dos vendidos, caindo 3,37%, R$ 19,17. E a menção desonrosa na visão dos comprados vai para LWSA, antiga Local Web, 3,34% de recuo. E 3R Petroleum, que fechou em queda de 3,33%, mínimo intradiária, R$ 26,40. Na ponta positiva, Magalu surpreendeu para cima, subiu 4,64%, fechou em R$ 12,19, reação de Magalu. Mas será que é só uma leve correção numa tendência ainda de queda? A gente teve também Sabesp subindo 4,47%, R$ 78,01, fechando o pódio dos comprados. Azul avançou 2,18% a R$ 9,37, e as menções honrosas vão para Cyrela, que subiu 1,91%, enquanto BRF subiu 1,5%. André, desta Bolsa Brasileira no dia de ontem, sexta queda consecutiva mais uma vez. Algo para tirar mais de positivo para os comprados? Tem alguma esperança, alguma luz no fim do túnel? Cara, é difícil você querer pontuar algo assim de positivo, tá? O que chama atenção na Bolsa Brasileira nos últimos dias é que ela realmente está muito anêmica, né? E parece ter perdido, assim, qualquer correlação daquela dinâmica que a gente via, assim, de curto prazo, no movimento mais intenso, por exemplo, na curva de juros, a Bolsa reagia, né? E para o bem ou para o mal, a gente não tem mais visto isso nos últimos dias, né? Então, assim, a gente teve até uns dias recentes, assim, com a curva até fechando um pouquinho, mas a Bolsa não consegue reagir, não tem um fluxo comprador, né? É um sell-off, assim, bem generalizado, então fica difícil você analisar alguns papéis específicos, a não ser que tenha algum trigger, alguma coisa, mas senão a gente vai ficar discutindo aqui por que a ação subiu, né? E aí isso não é muito frutífero, assim, né? A gente não sabe, pode ser um fechamento de short, alguma coisa assim, né? Os papéis já estão com uma liquidez aí um pouco mais leve, então fica difícil você achar realmente algo positivo no price action da Bolsa Brasileira nos últimos dias. Ela mal consegue fazer um repique normal, assim, né? É um fluxo de venda constante ao longo de vários pregões, como você citou aí no início. Perfeito, André. Situação complexa aqui para a Bolsa Brasileira e tem muito a ver com a saída do estrangeiro, né? Afinal de contas, essa piora da percepção fiscal que a gente está vendo, né? Risco fiscal aumentando no Brasil. Mais recentemente, né, a gente teve as dificuldades aí do governo para aprovar medidas compensatórias da desoneração da folha. A gente vai falar sobre isso, inclusive, a tal da MP do PiscoFins, que está já tendo alguma resistência, especialmente da frente parlamentar do agronegócio, tá? Teve também essa disparada do dólar americano ao maior preço desde janeiro de 2023, do ano passado, portanto, pesou a curva de juros aqui no Brasil e já perde, né, a Bolsa de Valores já perde quase 36 bilhões de reais, com os estrangeiros basicamente batendo em retirada, né? Essa zeragem de compras no real, né, intimamente associada aos desafios fiscais, muda o patamar do câmbio e tá mais fácil agora ver o dólar acima de 5,30 do que mais próximo dos R$5. Essa, pelo menos, é a visão do Reginaldo Galhardo, da Treviso. E é uma situação complexa, né? Porque com o gringo saindo e a nossa bolsa dependendo muito do fluxo estrangeiro para poder avançar, aí fica complexo, né? Basicamente, muitos analistas estão dizendo que o Brasil precisa de um trigger, algo positivo relacionado ao fiscal ou então à sucessão do Banco Central, mas isso parece mais complicado de acontecer, pelo menos aqui no curto prazo. E também tem a decisão do Banco Central no dia de hoje, que pode ajudar a dar ainda mais força para o dólar americano. Por quê? Porque vai elevar os diferenciais de rendimentos. Isso tende a enfraquecer o euro ante o dólar, e quando o euro enfraquece ante o dólar, o DXY sobe, ou seja, o dólar global sobe, ganha espaço. E se tem um ganho de espaço no dólar global,
dá pra gente dizer que o dólar aqui no Brasil também não vai estressar? Vamos ver, né? Porque 5,30 já é um patamar bastante alto pro dólar americano em relação à moeda brasileira. André, quero saber a tua visão sobre essa relação entre o euro e o dólar, com a decisão do Banco Central saindo hoje, que já foi muito antecipada, né? O mercado já está precificando este corte lá nos juros da zona do euro. Você acha que, como já está precificado, a tendência é que o dólar e o euro se mantenham numa relação como estão agora, né? Mantenham essa estabilidade de cotação no dia de hoje? Ou a gente pode ver realmente um euro perdendo ainda mais força ante o dólar quando for confirmado, né? Quando esse boato virar um fato no dia de hoje? Essa é a grande questão, né? A gente tem que tentar entender, e aí eu não posso falar com propriedade, o que já estava precificado ou não. A gente viu nos últimos dias até um certo rally no euro, né? Ele recuperou bastante espaço aí de quedas que vieram desde o mês passado. E a questão é saber qual seria o valor justo do euro, né? O dólar parece estar mais forte ultimamente, né, em relação à cesta de moedas. Agora, o quanto o comunicado pode vir a voltar a fazer preço, a gente vai ter que observar. Eu não consigo afirmar, mas em teoria, né, o cenário da política monetária na Europa, ela deveria enfraquecer o euro, né? Essa seria a primeira conclusão. Agora, o quanto disso já está justo ou não, fica um pouco difícil assim de afirmar. A gente vai acabar descobrindo com a reação do mercado quando sair o comunicado e quando tiver as falas da Lagarde, né? Então a gente vai ter que ficar muito de olho às 9h15 para ver esse comunicado do Banco Central. Se o mercado já estiver precificando uma sequência maior de cortes na zona do euro, como é a expectativa, né? A expectativa é de até 85 pontos base de corte na zona do euro, né? De juros na zona do euro até o final do ano. Então, se já está esperando uma sequência aí de cortes, se ele vier, aí a tendência é que não tenha tanta precificação ou que tenha alguma reação com o pessoal realizando essa tese que foi confirmada no dia de hoje, ou que terá sido confirmada no dia de hoje. Agora, se não tiver precificado, a gente pode ver outro tipo de reação, né? Então, olhos atentos aqui na TC News, olhos e ouvidos atentos aqui na TC News. A partir das 9 horas da manhã, a gente já vai ter essa cobertura especial da decisão de juros do Banco Central Europeu. Agora vamos falar do risco fiscal em si, né, o André? Porque a gente viu o quanto que isso está fazendo preço no mercado, fazendo preço na saída do estrangeiro daqui da Bolsa Brasileira. Só que a gente teve algumas atualizações no dia de ontem. Primeiro que a taxa das luzinhas, ou a taxação de 20% nas compras internacionais de até $50, foi aprovada ontem. Por quê? Porque o Jabuti voltou para o projeto do Mover e o Mover foi aprovado ontem. O que aconteceu foi o seguinte: o Jabuti da taxação dos 20% foi aprovado pelo Senado depois dessa convulsão que foi gerada ali no Congresso, com o Rodrigo Cunha, que é basicamente um adversário político ali do Arthur Lira, ter retirado esse trecho do parecer dele, do projeto do Mover. Essa aprovação aconteceu depois de uma manobra ali por parte dos senadores da base governista. Eles não acataram a proposta do relator, recolocaram a cobrança sobre o e-commerce por meio de um destaque feito ao relatório do projeto e acabou sendo aprovado, né, a taxação de 20% nas compras internacionais. Outro ponto, né, aquele outro ponto que tinha sido adicionado de última hora pela Câmara, que era a questão da política de conteúdo local para as atividades de petróleo e de exploração e produção de petróleo aqui no Brasil, foi retirado também pelos senadores, mas aí foi o consenso, manteve essa retirada, né? Não foi revertida pela base do governo, foi mantida a retirada deste trecho do projeto. Com a MP do Mover, como ela teve esses pontos modificados, ela vai ter que voltar para a Câmara dos Deputados para mais uma análise. E aí a gente vai ver, né, se a Câmara ainda vai mudar alguma coisa ou se vai só mandar para o Lula sancionar e vetar o que ele preferir. Então teve essa atualização, então taxa das blusinhas, beleza, aprovada. Agora, a MP do PIS/COFINS, que era a justificativa da Fazenda para poder compensar a desoneração da folha de pagamentos dos setores da economia e também dos municípios,
essa tá tendo um pouco mais de resistência, né? Um dia depois de ter sido apresentada pelo Ministério da Fazenda, essa medida já está enfrentando resistências na Câmara. A bancada do agronegócio, em especial, avisou que vai pedir a devolução da MP. O próprio Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, cobrou explicações da Fazenda e, segundo a reportagem da Folha de São Paulo, há relatos que apontam que a proposta não foi negociada previamente e que ele, em si, o Lira, não sabia de antemão o teor dessa medida provisória. E o levantamento preliminar realizado por entidades que representam os segmentos afetados, né? Esse foi um estudo obtido pelo Broadcast, aponta que a limitação do uso do PiscoFins pode custar cerca de 10 bilhões de reais ao agronegócio no ano. Então, assim, é um impacto bastante grande para o agronegócio, né, André? Que é um dos principais setores de atuação do PIB brasileiro. Então, a gente teve, de um lado, a aprovação da taxa das blusinhas, que tinha gerado aquele imbróglio no dia de ontem, ou na terça-feira, né, quando o Rodrigo Cunha tirou do parecer dele, porque, não falou, de repente descobriram que era um jabuti, né? Mas, na verdade, foi a questão da sucessão lá em Alagoas, lá em Maceió, em específico. Mas voltou e foi aprovada. E agora a gente tem essa MP do PiscoFins, que foi usada para justificar, né, para compensar essa renúncia fiscal e que agora está sofrendo mais resistência na Câmara, em especial do agronegócio. Retrato do Brasil, né? E aí a gente pergunta por que o gringo tirou o pé, por que a gente vê essa evasão no fluxo aí, e essa pressão no nosso mercado, né? Começar pelo Banco Central, que chutou o balde, né? O nosso Banco Central que jogou contra e chutou o balde desde a última reunião do Copom. O que a gente vê é uma sucessão aí de bate-boca, né? Entre o executivo ali, o legislativo, o governo brasileiro, que ele enxerga o Estado como atividade fim e não meio, né? Então a gente vê assim o receio de uma queda de arrecadação, de uma desaceleração econômica, ele só traz medidas para aumentar a tributação, né? Então assim, tudo são incentivos errados, né, que regem a política brasileira. Essa questão do PiscoFins é mais um exemplo, né? Acaba da forma como foi inserida ali, prejudica bastante os setores, especialmente exportadores. Então o agronegócio, com razão, vai criticar. Então a gente tem que ver como isso se desenvolve, mas enquanto eles ficam batendo cabeça, a gente já está em junho de mais um ano do governo, que nada avança, né? E então é natural uma certa resistência em olhar com mais carinho para o Brasil, que é tão barato, né? Ainda tão barato do ponto de vista de fundamento, frente a outros mercados. É o eternamente barato, né? Pois é o barato que pode ficar mais barato, né? Agora, André, pra gente encerrar aqui, eu quero saber mais de uma visão mais micro da sua parte, né? A gente tem aí um minutinho e meio pra tua resposta. Quero saber do setor de varejo com essa aprovação da taxação das blusinhas lá no Congresso, né? Isso bota em pé de igualdade o varejo brasileiro ou a situação ainda tá complexa? Porque a gente viu ontem Magalu sendo destaque de alta dentro do Ibov. Isso já foi uma antecipação por parte do mercado dessa aprovação da taxa das blusinhas? Ou realmente está ainda complicada a situação do varejo brasileiro? Cara, eu acho assim, se a gente tem que depender de uma taxação de um limite de compra de $50 para salvar a indústria local, a situação está meio complexa, né? Eu não colocaria nisso uma resposta positiva do setor, né? E também não acho que esse seja o caos da indústria local, né? Eu acho que sim, é uma medida, como a gente já falou aqui, que aumenta até a desigualdade do país, né? Mas a gente sempre teve essa situação, todo mundo fazia essas compras pela internet, valores baixos, valores pequenos. Isso nunca teve muito destaque por aqui. Agora, se a gente entender que existem outros artifícios, né, que estão sendo feitas importações, aí o governo não consegue controlar, isso sim pode acabar de alguma forma afetando o comércio local.
Se a resposta, como eu falei, se a resposta ontem foi por uma antecipação dessa aprovação ou um fechamento de posições vendidas, né, net short nesses papéis, o que motivou uma alta no pregão de ontem, assim, é difícil dizer, mas eu não acho que isso seja determinante, tá? Para esse setor como um todo. Perfeito, André Almeida participando com a gente. André, muito obrigado, como sempre, pela sua participação. Um grande abraço. A gente volta a falar na semana que vem. Valeu, pessoal. Uma ótima quinta-feira a todos. TC News. Seu resultado é nossa marca.